Sabia que mais da metade dos trabalhadores brasileiros enfrentam problemas que afetam diretamente a sua saúde mental? Vamos conversar um pouco sobre essa realidade, esses fatos e o mais importante, como sair dela, como não fazer parte dessa estatística que é assustadora. Eu estava lendo uma matéria esses dias que eu achei muito interessante, que mais da metade dos trabalhadores, dos brasileiros, tem esses problemas financeiros e isso afeta o seu dia a dia, afeta a sua saúde mental e realmente pode estar afetando em todas as áreas da vida da pessoa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que incrível isso, isso é realmente muito assustador. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros, em torno de 63%, enfrenta problemas financeiros, de acordo com essa pesquisa realizada. E aqui aponta essa relação entre a saúde financeira com a mental e física dos funcionários. 50% dos 770 entrevistados relataram algum problema de saúde. E aqui, na sequência, ela comenta que a relação entre a saúde e o dia a dia dos colaboradores, que a pesquisa destaca que 20% avaliam que a sua produtividade está afetada ou pode melhorar, sendo que 13% ainda indicam que seu desempenho é afetado pelos problemas que enfrentam. E aqui os destaques do que mais afeta seriam os problemas financeiros, de saúde mental e emocional e de saúde física. E isso é muito comum porque a nossa realidade ela é uma realidade que muitas vezes o trabalhador ele está trabalhando naquele mês para pagar as contas, mas também já esperando aquele dinheiro para poder pagar o aluguel, para poder se alimentar. E acaba ficando nessa corrida dos ratos, né, como se fala, onde você está correndo para pagar boletos e ao mesmo tempo está trabalhando para poder ter um dinheiro para viver. E quando você termina o mês, você já está devendo os próximos meses, né? Isso é uma roda, um círculo vicioso que cada vez vai levando a um desespero. E essa preocupação excessiva ou até essa desorganização leva o trabalhador a ter menos produtividade, né? Ele poderia estar estudando, poderia estar tentando melhorar de vida, mas essa preocupação e essa necessidade de pagar o básico acaba atrapalhando o crescimento, às vezes, profissional daquele trabalhador. E as dificuldades levam 2 a cada 10 trabalhadores a serem afastados. A maioria, contudo, não por conta de saúde, mas sim em decorrência de problemas financeiros. Aí a pessoa precisa trabalhar e acaba tendo que faltar ao trabalho e, às vezes, não recebendo por causa disso, ou às vezes usando atestados que mais para frente pode levar até uma possível demissão, né? E aí, qual será a principal dívida, né? E as principais citadas sempre é, né, o cartão de crédito e a renda insuficiente para cobrir gastos mensais. É incrível isso, né? A gente já falou algumas vezes, já conversamos sobre o cartão de crédito, sobre dívidas, né? E o cartão de crédito é um pesadelo para quem não consegue usar, não consegue administrar, não tem renda o suficiente para pagar ele, né? Porque o primeiro momento que a fatura não é paga total, aí já vira um descontrole, porque o trabalhador ali pode estar pagando só o mínimo e com pagando o mínimo os juros vão em cima daquele valor que não foi pago e no próximo mês já dobra, às vezes triplica, dependendo do quanto que não foi pago, e ele fica preso a essa dívida que fica cada vez mais inviável, né? Pelo amor de Deus, se você tem um cartão de crédito e tá pagando só o mínimo, dá uma respirada, dá uma pensada, porque e dá uma olhada no quanto de juros está vindo ali. Às vezes pode estar R$ 1.000 a fatura e só de juros ser 300, R$ 400, ou até mais, ou às vezes até mais do que a própria fatura. E isso é uma bola de neve que acaba levando cada vez mais dívidas, mais juros, e se não é pago no próximo mês, aquilo vai se acumulando de uma maneira muito expressiva. E além dessa questão do cartão de crédito, o que a pesquisa aponta é a questão da organização financeira, né? A gente comenta também aqui bastante nos outros vídeos sobre como é importante nós termos esse controle e saber o quanto estamos gastando e quanto ganhamos para, no final das contas, ficar no positivo, né? Porque se a gente está gastando mais do que ganha, alguma coisa não está fechando e, né, no final do mês vai faltar dinheiro. E faltar dinheiro significa que vai ser necessário empréstimo, vai ser necessário usar reserva de emergência ou qualquer outra situação que acaba prejudicando aí nossas finanças. E as empresas entendem que a saúde financeira é
pilar fundamental da saúde mental e física dos colaboradores. E aquilo, porque se a pessoa está preocupada e pensando em outras coisas, ela não vai conseguir trabalhar direito, não vai conseguir produzir, e isso afeta o trabalho e, consequentemente, pode afetar o quanto ela está ganhando no final do mês, porque poderia ter tido uma promoção, poderia crescer mais, mas está limitada por causa dessas preocupações. E ele fecha com esse comentário, e aqui fecha com esse comentário. Percebemos que há uma unanimidade em nossos estudos. Problemas de dinheiro ficam à frente de todas as outras preocupações na vida das pessoas. A aflição financeira pode gerar desde ansiedade até problemas de relacionamento. Tudo está conectado. Isso é muito complicado, às vezes, porque a questão financeira afeta casamento, afeta relacionamento com família, afeta no trabalho, afeta o seu dia a dia, a sua saúde mental. E é muito comum hoje as pessoas não conseguirem até dormir direito, ter uma ansiedade muito grande para saber se vai conseguir pagar o aluguel do próximo mês, né? E às vezes o trabalhador está tão dentro dessa situação que não consegue enxergar alternativas para sair dessa situação. Mais umas dicas aqui bem interessantes e às vezes iniciais, assim, é realmente dar essa parada, uma respirada e enxergar e anotar os gastos, anotar as dívidas, o quanto que eu estou devendo, o quanto que eu devo para o cartão de crédito, o quanto que eu devo para o banco, o quanto que eu tenho de financiamento, o que eu consigo pagar para liquidar as dívidas que são maiores, que têm juros maiores, né? Porque essas são as que vão crescer mais rápido. Eliminar primeiro essas para depois negociar com as empresas as demais dívidas. E através de alguns passos já começar a cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que de repente acontece só para satisfação de um sonho ou o adiantamento de sonhos que não são a realidade no momento. Então eu te convido a ficar atento a alguns sinais que de repente você possa estar passando por uma situação parecida. Se você tem preocupação constante com dinheiro, você tem de repente dificuldade para dormir, pegar no sono pensando em contas e pensar em umas estratégias para sair dessa situação, como eu já comentei, de organizar as finanças, saber o quanto gasta, o quanto que recebe para poder ficar no positivo ou eliminar as dívidas, definir um orçamento e seguir o orçamento. Por um determinado tempo, 6 meses, um ano, eu vou fazer alguns esforços, eu vou fazer alguns cortes, mas vai ser um tempo que eu vou organizar a minha vida. E às vezes 6 meses, um ano, 2 anos já é o suficiente para sair das dívidas. De repente, eu vou fazer um Uber, eu vou ter uma renda extra para ajudar a diminuir, quitar essas dívidas. Então, criar reserva de emergência o quanto antes para não deixar com que isso piore ainda mais. E sempre buscar apoio, seja de profissionais da saúde, seja de família. E, por fim, educar-se financeiramente, né? Buscar conhecimento, porque o conhecimento que ele vai nos alavancar e melhorar essas situações da vida que nos prendem. Então, tem hoje muita informação na internet, aqui no canal você consegue muitos vídeos sobre finanças, em outros canais também. E se você está nessa situação, dê os primeiros passos para sair dela, ou se você conhece alguém que de repente da sua família esteja assim, tente ajudar, tente mostrar alguns vídeos, tente mostrar para enxergar a situação, porque às vezes as pessoas estão presas nisso e acham normal, mas não é normal. Mas o bom é que nós somos brasileiros, né? Não desistimos nunca e sempre tem uma saída para situações críticas. Te convido a dar esses primeiros passos e também ajudar as pessoas que precisam. Muito obrigado aí pela sua atenção e se você gosta desse tipo de vídeo, tem outros aí no canal. Um grande abraço, até a próxima.